Cumprimento a igreja, Pai Senhor. Amém. Irmãos, Atos 5. Não, acho que é. Só um pedacinho de cima, né? Que eu vou falar também. Amém. Amém? Amém. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo também sua mulher, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isso ouviram. E levantando-se os mancebos, cobriram o morto, e transportando para fora, o sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe Pedro: Dize-me, vendeste portanto aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertaste para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés do que sepultaram teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os mancebos, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Aqui, irmãos, eu vou falar só um pouquinho antes, que é do versículo 4, mas é o finalzinho, né? Para vocês conseguirem entender um pouquinho por que Ananias e Safira vieram fazer isso, né? E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuem herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço dos que foram vendidos e depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognomado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então aqui foi logo após a ressurreição de Jesus, né? Então assim, estava muito recente, muito recente. Tanto que o pastor falou aqui no versículo anterior, os fariseus, né, o povo judeu, eles não estavam contentes com os discípulos do Senhor pregando Jesus, né, pregando a palavra do Senhor, porque eles ficaram com a missão de dar continuidade no que Jesus já estava fazendo, né, pregando o Evangelho, pregando a Deus. E então o cristianismo estava recente, estava se formando naquela época. E então o que estava acontecendo? Os discípulos, eles estavam pensando que Jesus já ia voltar, porque Jesus ressuscitou, apareceu para eles e falou, né, com eles. Então eles já estavam achando que ia ser naquele tempo que Jesus já voltaria. Então eles estavam muito assim, em êxtase, né? Porque imagina, né? Jesus acabava de morrer, ressuscitou. Então eles tinham uma missão de pregar o Evangelho para as pessoas, né? De salvar mais vidas, assim como Jesus estava fazendo. E nisso também os fariseus, eles não estavam contentes com isso, porque eles achavam que eles estavam pregando heresia, porque estavam pregando de uma pessoa morta. Eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. Então, o povo estava maravilhado, né? O pessoal estava vendendo as propriedades, vendendo campos e entregavam aos pés dos discípulos. Ou seja, que era para eles ter mantimento, né? Que era para eles ter sustento do que eles precisassem. Então, essas pessoas que estavam fazendo isso, elas criam em Deus, né? Para elas fazerem esse ato, que é um ato muito de fé e muito importante.
interessante, né? Porque ajudariam eles, né? Então, Ananias e Safira ficaram sabendo do que o povo estava fazendo. Então, eles viram que José, né, Bernabé, no caso José, tinha feito isso, tinha vendido uma grande propriedade depositada aos pés dos discípulos. Eles falaram: opa, também é minha oportunidade. Mas oportunidade do quê? Não deles ajudar os servos do Senhor, mas deles se exaltar, deles serem glorificados pelos homens. Porque conforme você colocava lá, todo mundo via, né? Você não estava escondidinho, não é só Deus sabia. Não, colocava lá, todo mundo via. Só que, irmãos, ninguém mente para o Espírito Santo. Verdade, Deus. Né? Então, engano do ser humano de achar que vou fazer escondido, o pastor não está vendo, minha mulher, meu esposo não está vendo, meus filhos não estão vendo, os irmãos da igreja não estão vendo. Nada, irmãos, é escondido aos olhos de Deus. Deus vê tudo. Vê tudo. Então, mais do que você pensar no medo do julgamento do homem, você tem que ter temor e medo do julgamento de Deus. Verdade. Porque, irmãos, Deus é justiça. Amém. Glória e a Deus. naquela época, olha só o que aconteceu aqui. Eles venderam, né? Eles não eram obrigados a vender, tá? A oferta era voluntária, só que a intenção deles era mostrar algo que eles não eram. E nisso irritou o Espírito Santo. Porque eles estavam desafiando mesmo, né? Vou desafiar. Porque não foi de bom coração. E então, nesse ato que eles fizeram, Pedro já repreendeu Ananias assim que ele levou a oferta e falou para ele: porque deixou Satanás encher o teu coração? E, irmãos, você imagina, ele já sabia que ele estava errado. Ananias já sabia que ele estava errado, porque ele tinha combinado com a mulher dele de pegar uma parte. É como se ele vendeu, pegou uma parte e a outra ficou para ele. E falou um valor, exemplo, deu um valor diferente do que ele tinha vendido, porque naquela época eles vendiam, tinha que dar tudo. Sim. Né? Quando começou lá o cristianismo era assim. Então eles tinham que dar tudo que eles vendessem, tinham que dar tudo aos pés dos apóstolos, dos discípulos. Então eles reteram metade, uma parte, e aí o Espírito Santo repreendeu Ananias. Em vez dele pensar, não, Deus está falando aqui, né? Porque, irmãos, que repreensão, né? Imagina, o pastor revela para alguém: você escondeu o dízimo, você escondeu a oferta do Senhor, tal lugar. Deus está falando com você, em vez de você quebrantar o teu coração, quebrantar a tua soberba, a tua ignorância e falar: Senhor, me perdoa porque você errou. É verdade. Ele não falou a verdade. Ele confirmou aquele valor, mas o valor da mentira. Mas Deus sabia que não era aquele valor. O Espírito Santo falou para Pedro que não era. E ele morreu. Ou seja, o preço da mentira, do pecado, foi a morte. E nisso depois chamou a mulher dele e perguntou para ela também. Para ela confirmar se era aquele valor mesmo que tinha vendido. Só que, irmãos, ela não tinha visto que o marido tinha morrido. Já tinha morrido. E ela confirmou que era aquele valor da mentira. O valor da mentira, ela confirmou que era aquele. Então, ela acabou morrendo também. E, irmãos, o que coisa a gente tem que tirar dessa palavra? A mentira é da onde? É do diabo. O diabo é o pai da mentira. Não importa se é mentira pequenininha, se é mentira grandona, a mentira é mentira. É verdade. A mentira você está escondendo a verdade. Porque a mentira muitas vezes ela é agradável, né? Ela é sedutora, né? Aparentemente ela conforta ele naquele momento. Que às vezes, muitas vezes, a gente, já aconteceu da gente falar. Porque a gente quer todo mundo. Só que a partir do momento que a gente está com Cristo, a gente tem que buscar não dar certo. E a mentira é pecado. Verdade. Eu tirei aqui para vocês verem. Aqui, ó. Que é em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. E ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele.
Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Na verdade, o diabo ele vem mentindo desde a época de Adão e Eva. Adão e Eva caiu no pecado pela mentira da serpente. E a serpente é quem? A serpente foi usada pelo diabo. Então, ela convenceu Eva a comer do fruto, falando para ela, não, você pode comer, que você não vai morrer, porque Deus havia falado que eles não poderiam comer daquele fruto para Adão e Eva. Só que o diabo convenceu Eva a comer. E Eva comeu, e depois também convenceu Adão. Então aí já começou a mentira. E assim continua, irmãos. A gente não vê o diabo, mas o diabo ele sussurra. Assim, não vai falar com a boca, mas ele fala no nosso eu. E a gente não vê ele. E se a gente não vigiar nas nossas palavras, nas nossas ações, a gente acaba pecando. E da mesma forma, irmãos, que no deserto Moisés, com a vara, ele transformou a vara em serpente. Assim também os feiticeiros egípcios também transformou a vara em serpente. Só que o que acontece? A serpente de Moisés devorou todas as serpentes dos feiticeiros egípcios. Porque o que acontece? O diabo ele pode até manifestar algum poder, né, sobre a outra pessoa, mas o poder de Deus sempre vai prevalecer. Glória a Deus, né? aleluia, Jesus. Se a gente, irmãos, não for vigilantes, o diabo ele é nojento, ele é sujo, ele quer acabar com o povo de Deus. Ele já sabe que o destino dele é a morte, que ele vai para o inferno. Então o que ele quer fazer é desviar nossas vidas, destruir as nossas famílias, destruir a nossa vida. Porque, irmãos, sem Deus a gente não é nada. A gente pode estar anos na fé, a gente é sempre dependente de Deus. Sempre precisamos, principalmente nos momentos mais frágeis da nossa vida, a gente precisa de Deus. A gente é tão fraco. A gente está de pé porque é Deus que nos sustenta. É verdade, Deus. Porque o inimigo não brinca. Ele só quer destruir. E ele só quer mentir, enganar o povo. Não é pecado não, irmão. Vai lá, pega um pouquinho. Não é pecado não, irmão. Pode adulterar, dar um beijo de dinheiro, não tem nada não. Irmãos, o preço é muito alto. Eu não quero pagar. Então, irmãos, vamos vigiar, vamos cuidar da nossa fé, vamos cuidar da nossa vida, porque num piscar de olhos o diabo pode sim derrubar um crente. Verdade. Ou qualquer pessoa. Se ela não estiver firme, com o joelho no chão, buscando a Deus, constantemente oração e vindo se alimentar da palavra, infelizmente não aguenta. Porque não tem como. Não tem como, é só Deus. Por isso que a gente precisa de Deus a cada dia na nossa vida. É verdade, né? glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade de estar no seu Amém, glória a Deus.